tempo eu venho procurando vídeos no canal YouTube. Eu comecei a se deparar pesquisando ontem de noite, assisti um podcast sobre esse vídeo que vocês vão ver após eu passar para vocês. O jejum não só é natural, é a programação original. O corpo humano foi moldado por milênios de escassez cíclica, não por abundância fabricada. Os nossos ancestrais não tinham geladeira, nem despertador, nem horário de refeição imposto por sirenes de fábrica ou propagandas de cereais matinais. Eles comiam quando dava, às vezes uma vez por dia, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. E nesses dias de jejum, os sentidos ficavam mais aguçados, o foco aumentava, o corpo queimava muita gordura. Não havia fraqueza, havia expansão. Mas quem colocou na sua cabeça que você tem que comer de 3 em 3 horas? John Rockefeller, o mesmo que criou a base da medicina moderna, focada em petróleo e não em plantas. O mesmo que financiou universidades inteiras para reescrever o que é ciência. E o que ele precisava? Consumidores cansados, inflamados, submissos. Então criou essa ideia, 3 refeições por dia. E as potências alimentares, Kellogg's, indústria do trigo, do açúcar, agarraram isso como uma oportunidade de ouro. Porque enquanto você está sempre comendo, está sempre digerindo. E quando você está sempre digerindo, você não está curando. O corpo não entra em modo de reparação profunda. A autofagia, esse processo sagrado em que células danificadas são recicladas e eliminadas, só ativa em jejum. E quando ativa, você regenera. O cérebro faz uma limpeza, as inflamações diminuem. As mitocôndrias, essas centrais de energia, reacendem. E o mais importante, sua clareza espiritual volta. Mas o sistema chama isso de perigoso. Dizem que você vai perder músculo, vai ficar fraco, que o metabolismo vai colapsar, mas isso é mentira. Porque se você souber jejuar, você fica livre. E um ser humano livre não compra comprimidos, não depende de snacks processados e não precisa de chefes. Fome não é fraqueza. Fome é sinal de que o corpo entrou em modo de despertar. Eles dizem que você é doente se pula uma refeição. Mas eu digo, doente é quem não pula nenhuma. E essa é a verdadeira desprogramação. Essa prática que vocês acabaram de ver no vídeo anterior, que ela faz o total sentido para vocês. E vou deixar um pouco do episódio para vocês assistir e ter um pouco de noção do que se trata essa conjunção de jejum que você deve aplicar imediatamente na sua rotina. Vocês, a prática do jejum, na minha visão, na minha percepção, se tiver um vício, se você é viciado em redes sociais, se você é viciado em, digamos assim, em outro vício, se você procrastina, você até acorda de manhã, pega um livro para ler, começa a escrever, mas depois que passar das 10 horas em diante, você começa a notar um ciclo de vício de procrastinação. Você consegue só ter em um determinado tempo uma produtividade pela manhã, mas pela tarde e pela noite você tem um ciclo de produtividade que tenha caído, e você deve organizar, estruturar a sua rotina. Tudo começa pela rotina. Esse é o primeiro ponto. Já estou deixando a primeira dica, o primeiro caminho que você deve seguir, porque eu sigo. Por exemplo, a minha rotina pela manhã é estruturado em blocos. O primeiro bloco que eu faço é priorizar a leitura. Quando eu priorizo a leitura, com 1 hora, 2 horas de leitura, eu priorizo a escrita, começo a escrever diariamente, porque isso vai fortalecer o meu nível de intelectualidade. Segundo, busco a exposição ao sol para poder aumentar os níveis de hormônio, e também busco estudar nesse período durante 5 a 3 horas. É claro que você não vai conseguir estudar 5 horas assim direto, você tem que estruturar a sua rotina até de estudo também, fora outros projetos que você tem. Eu tenho projetos que são muito grandes. Esses projetos, se tratando do YouTube, como eu tenho um YouTube no canal aqui para vocês, estou gravando diretamente para vocês que estão vendo, eu preciso estruturar essa rotina até na rotina de gravação. E essa rotina de gravação, eu preciso priorizar também esse lado, e o lado dos estudos também, para poder conciliar os dois, fora a rotina que eu preciso, que é a rotina dos treinos que eu treino, e também trago conteúdo para o pessoal aqui. Tenho 2 canais. O outro canal vou deixar aqui na descrição,
para poder vocês me seguir. Se quiser me seguir, para poder ajudar, estou com 2 canais, um reserva. E voltando ao assunto, a prática do jejum eu comecei a adotar por hoje, e não só hoje, mas eu comecei a votar porque antes eu treinava, né? Treinava em jejum sem comer nada, porque essa é uma prática que vai fortalecer, consolidar a sua mentalidade. É por isso que eu trago aqui nesse canal para você priorizar pelo menos uma prática na semana. Como hoje é sábado, às 10 horas, isso é crucial para você aplicar na sua vida. Que isso que você for praticar, você vai notar uma grande diferença, desde a sua rotina, desde a sua vida. Se você começar a pesquisar, assim como eu fiz ontem, eu assisti um podcast do cara falando que a prática, se você começar a praticar pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso já vai fazer bem para você. Não só para você, mas também para o seu espírito. Isso vai fortalecer cada vez mais a sua mentalidade. Vai controlar o seu impulso de prazeres carnais. É com isso que ele tem esse objetivo. Que o jejum ele tem como objetivo esse propósito. É você controlar o seu impulso. Você ter o autocontrole de si mesmo. E é por isso que eu estou praticando hoje. Já são 10 horas. E daqui a pouco eu vou fazer um treino de abdômen, um treino de peitoral para vocês e ensinar um pouco para vocês. É um treino que eu comecei a adotar em casa, que vocês devem fazer também, que é livre. Fazer um pouco de abdômen. Após isso, eu vou trazer um vídeo, outro vídeo aqui para vocês amanhã, que você tenha curtido esse vídeo. Tentei explicar um pouco sobre essa prática e espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um treino aqui para vocês aqui e espero que vocês venham praticar também. Então esse é meu shape após fazer essa prática que eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo anterior,
E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreva e deixe o like.